Olá, aprovados, tudo bom com vocês? Beleza, vamos para a nossa aula hoje de compostos orgânicos, falar um pouquinho sobre lipídios, tá bom? Vocês podem acompanhar essa aula, pessoal, pela apostila volume 1, né? Na página 12, ok? Acompanha lá sobre os lipídios. Pessoal, sempre que a gente fala em lipídios, eu quero que vocês pensem em gordura, tá legal? Lipídio, gordura, óleos, isso é o lipídio. E a sua principal função é a função de reserva energética. Qual a diferença? Reserva energética. Quando nós falamos na aula anterior de carboidratos, ele era energético, né? Agora a gordura, o lipídio, funciona como reserva energética. Tem outras funções também, mas essa é a principal, tá bom? Bom, quando eu falo em lipídio, temos sempre que lembrar de uma moléculazinha que forma o lipídio. Quando eu falei de carboidratos, eu falei, ó, lembra da unidade básica que é a glicose. Quando eu falo em lipídios, eu quero que vocês lembrem dessa molécula aqui, ó, os ácidos graxos, ok, pessoal? Então, o que é um lipídio em si? É um álcool ligado a longas cadeias de ácidos graxos, né, formando um éster. Então, o que acontece? Ácidos graxos, fica na memória. Aquela dicasinha que eu falei para vocês, quando eu lembro de proteínas, eu lembro de aminoácido. Quando eu lembro de DNA e RNA, eu falo de nucleotídeos. São os monômeros, são as moléculas menores que vão formar esses grandes compostos orgânicos, tá? Então, lipídios, ácidos graxos, ok? Não esqueçam disso, tá bom? E quais são as fontes lipídicas? Qual é o alimento? Onde é que eu encontro o lipídio? O lipídio vem da onde? Esse gordura, né? De onde é que ele vem? Gordura, óleo? Quais são as principais fontes? Então, os óleos vegetais, na semente, né? Então, os óleos vegetais, ó, óleo de girassol, óleo de soja, óleo de não sei o que lá mais. Então, os óleos vêm da semente, né? Normalmente ali é uma reserva, né, do vegetal, então os óleos vegetais, tá bom? Peixes, mariscos também são fontes de lipídios, tá? São fontes de lipídios, tá? No nosso corpo, por exemplo, eu vou encontrar lipídio na camada de isolante térmica, como a nossa hipoderme. Vai ter células lá na nossa hipoderme chamado de adipócitos, tá legal? É o tecido adiposo. Esse tecido adiposo armazena gordura, funciona como isolante térmico também, ajuda no controle da nossa temperatura junto com a água, tá? Interessante vocês lembrarem disso, tá bom? Os lipídios, eu vou ter 4 grupos importantes dele, daqui a pouco eu vou falar, tá? Mas basicamente eu tenho 2 tipos, os lipídios simples e os conjugados. O simples é o lipídio em si, né? Formado por ácidos graxos. Os conjugados, ele vai estar junto com uma outra molécula. Por exemplo, os fosfolipídios, olha o nome, fosfolipídios. Fósforo, um composto mineral, e lipídio. Lembra quando fala fosfolipídio, você lembra de qual a estrutura do nosso corpo? Da membrana plasmática, de todas as células. Falei do corpo humano, mas também dos outros animais. Todas as células têm membrana plasmática. E a membrana plasmática é uma dupla camada fosfolipídica. É muito legal, gente, quando vocês estiverem estudando, as palavrinhas importantes, vocês estarem grifando, a palavra que você desconhece, você pesquisar sobre ela, até na própria apostila, tá? E você perceber que uma coisa vai juntar a outra, ó. Fosfolipídio que nós estudamos lá em membrana plasmática, estamos vendo ele aqui agora que ele faz parte de um lipídio. Tá legal, pessoal? Um lipídio conjugado. Então tem lá os lipídios simples, tá bom? Né? Os glicerídeos são chamados, né, gordura, óleo, o óleo de soja, o óleo de girassol, a gordura da hipoderme. A gordura, ela funciona bem como isolante térmico, controle da temperatura. Lembra lá que nós aprendemos lá no ensino fundamental, alguns animais que hibernam, como um urso, por exemplo, que armazena uma camada grossa de gordura. Animais que vivem em regiões frias, é uma adaptação desses animais, ter essa camada mais grossa de gordura, essa hipoderme, que está abaixo da derme. E ela é rica em tecido adiposo, tem as células chamadas de adipócitos, tá bom, pessoal? Os cerídeos, que são a cera, isso aqui é bem legal, pessoal. A cera, por exemplo, tô aqui em casa, viu, nesse recessozinho, vou pegar só um detalhezinho que eu quero mostrar para vocês, um minutinho só. Então nós temos aqui a cera, um minutinho só, aqui que vocês vão ver que legal. E aqui eu olhei ali pro lado ali, ó, tô aqui a maçãzinha aqui, ó. Então uma maçã, quando você pega uma maçã, se você passa ela na roupa,
ela tem uma cera. Muitos frutos têm isso, a maçã é um exemplo disso. E ela fica toda brilhosazinha, toda ilustradazinha a maçã, porque tem uma cera aqui. Para que serve essa cera, gente? Ela é impermeabilizante. Então essa cera ela vai impermeabilizar, tá? Essa cera é encontrada em frutos, na casca de alguns frutos. Um exemplo, a maçã. Para a maçã não desidratar, não perder água, tá? Então ela aqui é toda brilhosazinha, que tem essa cera que serve como proteção. Lembrando que o lipídio, ele é insolúvel em água, é uma característica dele, ó. O lipídio é insolúvel. Lembra aquela experiência que fazia lá na sexta série? Colocava um pouquinho de água, um pouquinho do óleo, o óleo menos denso ficava por cima, então não se misturava o óleo com a água. Então por isso que ele serve também como impermeabilizante, para evitar que esse fruto resseque tão rapidamente, tá bom, pessoal? O nosso ouvido também tem uma cera do ouvido, mas tem um nomezinho especial, chama-se cerume. Ela é muito importante para a proteção, né, do nosso aparelho auditivo, né? Ela funciona justamente como uma proteção contra micro-organismos, tá bom? Então esses são os cerídeos, tá? Ó, primeiro grupo que eu falei, os glicerídeos, tem muita função aqui de reserva energética. Ó, as funções, associando o lipídio, glicerídeos, reserva energética, gordura, óleo. Cerídeos, essa impermeabilização, a cera, o cerume, proteção, o cerume do ouvido, tá? Já os lipídios complexos ou conjugados são aqueles que vão estar associados com algum outro, como eu falei para vocês, dos fosfolipídios. Falou fosfolipídio, tem que vir automaticamente na sua cabeça membrana plasmática, tá legal, pessoal? Membrana celular, ó, forma a membrana celular, membrana plasmática, ela é uma dupla camada fosfolipídica. Lembra do desenho do mosaico fluido, né? As bolinhas, né? Tudo. Lembra as permeases, que são as proteínas. Nós estudamos isso quando nós falamos um pouquinho de membrana plasmática sobre o transporte de substâncias, tá bom? Glicoproteínas, ó, repare aqui que é uma associação glicoproteínas, na verdade, é uma proteína importante, porque ela tem uma relação com colesterol. A gente fala às vezes de colesterol bom, colesterol ruim. O que é isso, Lucas? Colesterol bom, colesterol ruim? Na verdade é o seguinte, pessoal. O LDL é o LOL de baixa densidade, um colesterol de baixa densidade. Na verdade é uma glicoproteína de baixa densidade. O que esse LDL faz? Ele é chamado de colesterol, popularmente de colesterol ruim. O que ele faz? Ele vai lá e, na verdade, o LDL não é o colesterol, ele é uma glicoproteína. O que essa glicoproteína faz? O carboidrato e proteína. O que ela faz? Ela trabalha no transporte de colesterol. Ela vai lá no fígado, pega o colesterol que está no fígado e deixa esse colesterol dos vasos sanguíneos. E isso acumula placas desse colesterol. Por isso que fala que ele é ruim, porque ele pega o colesterol do fígado e acumula esse colesterol nos vasos sanguíneos. Então por isso que fala que ele é ruim, porque vai dar um entupimento das artérias, das veias, né? Podendo provocar um quadro de aterosclerose. Anota esse nome importante, aterosclerose, né? São placas que vão se formar e vão dificultar o fluxo sanguíneo pelos vasos sanguíneos, nas veias das artérias. Por isso que ele é chamado de colesterol ruim. Então o LDL não é colesterol, o LDL é a glicoproteína. Ela carrega o colesterol do fígado para os vasos sanguíneos. Já o HDL, que é o chamado bom colesterol, faz o processo contrário. O que ele faz? Ele pega o colesterol dos vasos sanguíneos e leva para o fígado. Então ele faz tipo como se fosse uma limpeza, ele vai limpando essas vias, esses vasos sanguíneos e deixando o fluxo sanguíneo correr mais solto. Por isso, quando a gente olha a taxa de colesterol, é importante a gente olhar o HDL, pode estar para cima, beleza, ele é um bom colesterol. Agora o LDL não, porque ele é um colesterol ruim. Não é um colesterol, é uma glicoproteína. Tá legal, pessoal? E lembre-se dessa palavrinha, aterosclerose. São placas que vão se formando e pode causar, assim, um infarto, né? Um AVC, né? Dependendo do quadro clínico aí da pessoa, tá bom? Aterosclerose tem a ver com a taxa de colesterol do LDL, dessa glicoproteína, na verdade, né? LDL e HDL. E os esteroides, para fechar, são lipídios que estão associados a hormônios sexuais. Progesterona, testosterona, tá? São lipídios que estão associados a hormônios de ordem sexual. Eu finalizo por aqui. Peço para vocês para dar mais uma lida bem legal na página 12, tá? E também está fazendo o exercício da página 13.
e da página 14, que aí na próxima aula, na terça-feira que vem, eu vou escolher alguns desses exercícios para fazer a correção. Deixe as suas dúvidas e aguardo vocês. Grande abraço!